Cintia, você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar um pouquinho da minha experiência de leitura do livro A Invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick. E também fazer alguns comentários em relação ao filme que eu acabei reassistindo depois de concluir essa leitura. Antes de começar a falar sobre o livro, queria avisar que hoje está muito quente aqui e eu tive que deixar a janela aberta para entrar um ventinho. Eu acho que a tendência de ter os barulhos externos atrapalharem são menores do que eu deixar o ventilador ligado, né? Porque às vezes ele atrapalha até no microfone e tal. Bom, para quem não conhece, A Invenção de Hugo Cabret conta a história desse jovem, Hugo Cabret, que é um jovem que acabou de ficar órfão de pai. A mãe faleceu no momento em que ele nasceu, por decorrência de problemas no parto, e ele foi criado pelo pai. O pai é um relojoeiro, então o Hugo cresceu em meio àquelas peças e relógios e sempre encantado com o ofício do pai. Mas em decorrência do falecimento do pai do Hugo, que faleceu num incêndio no museu onde ele trabalhava, consertando, reparando peças do museu que ficavam expostas, teve um incêndio nesse museu, o pai dele acabou falecendo. Tá? Nada disso é spoiler, tá logo no comecinho do livro. Mas em seguida o Hugo acaba sendo criado pelo irmão do pai, o tio, que o leva para morar com ele na estação, numa estação de Paris. E esse tio, ele mora meio que dentro da estrutura, da parte mais técnica, estrutural dessa estação. E ele é responsável por fazer a manutenção de todos os relógios da estação e consertá-los, e da corda e tudo mais. São relógios muito antigos, enfim, dão bastante trabalho. Só que esse tio do Hugo é um bêbado que não tá nem aí com ele. Na verdade, só pegou o Hugo porque era obrigação dele criá-lo. Porém, um dia o tio sai para beber e acaba não voltando mais. Então o Hugo se vê obrigado a consertar e fazer a manutenção dos relógios sozinho. Mesmo sendo uma criança de 9, 10 anos, mais ou menos 10 anos, ele tem que fazer todo o serviço sozinho. E alguns relógios são muito grandes e exigem para dar corda um movimento, muita força. Mas o Hugo já aprendeu, já está acostumado, ele acompanhava o tio nessa manutenção, então ele sabe, se vira sozinho, e ele tem medo que descubram que o tio não está ali e que é ele que está fazendo todo o serviço. Então ele tenta não despertar a atenção do inspetor dessa estação ferroviária e fazer com que, por algum motivo, esse inspetor procure o tio dele, já que o tio dele está desaparecido, não voltou mais para casa. Então ele todo dia, pontualmente, ele está colocando tudo em ordem com esses relógios. E o grande objetivo de vida do Hugo é consertar o autômato que o pai dele estava tentando consertar e acabou sendo a única coisa que ele conseguiu ter para si, que era do pai. O autômato era uma espécie de boneco mecânico construído por mágicos ilusionistas que desempenhavam uma função. Normalmente eles tinham algum movimento ou reproduziam algum som, como se fosse uma caixa de música bem grande. Só que esse autômato que o pai do Hugo Cabret estava consertando, ele era bem complexo. É um boneco do tamanho de uma criança, de uns 6 anos mais ou menos, e aparentemente ele escrevia ou desenhava alguma coisa, porque ele estava numa mesinha, ele tinha uma caneta, tinteiro, ele estava todo numa posiçãozinha para escrever. E o Hugo fica pensando o tempo todo que se ele conseguir consertar o autômato, ele vai ter acesso a alguma mensagem que o pai dele poderia ter deixado para ele antes de falecer. Tá? Nada disso que eu tô falando é spoiler, tá bem no comecinho do livro, pode ficar tranquilo. Então, para consertar esse autômato, o Hugo acaba roubando peças de brinquedos que tem numa loja na estação. Ele sempre dá um jeito de ir até essa loja e furtar algumas peças dos brinquedos. São peças mecânicas parecidas com um relógio. Até que um dia ele é pego pelo dono da loja, o Sr. Méliès. Não sei se a pronúncia está certa, é francês, mas eu acho que, pelo que eu lembro do filme, é essa, Méliès. Ele é pego por esse senhor, o dono da loja, e na tentativa de arrancar informações do garoto, e ele ameaça chamar o inspetor da estação, afinal o garoto estava roubando, ele já vinha percebido isso há algum tempo, mas ele não tinha conseguido ter essa oportunidade de capturar o garoto. Ele acaba pegando um caderno de anotações pequeno que o Hugo tinha, e quando o Méliès abre esse caderno, ele vê figuras ali, anotações referente
referentes ao autômato que o pai estava consertando. Então o pai fazia anotações de possíveis peças, de como elas encaixavam e tal, e o Méliès olha aquele caderno e resolve ficar com o caderno. O Hugo tenta pegar o caderno de volta, mas ele vê que se ele continuar ali insistindo, ele vai acabar sendo pego pelo chefe da estação. Então ele foge e volta pra casinha dele escondida nos bastidores da estação. E a partir desse momento, então, começa a luta do Hugo para recuperar o caderno, que ele acha que sem as anotações do pai naquele caderno, ele não vai conseguir consertar nunca o autômato. E começam as tentativas dele de recuperar o caderno, e essa relação começa a surgir, uma certa relação com esse dono da loja, Méliès, que aí a história toda se desenrola e você precisa ler para conhecer melhor. É um livro que vale muito a pena ler. Esse livro é bem grossinho, mas ele é muito gostoso e rápido de ler, porque ele tem muitas ilustrações. E eu resolvi ler ele no Kindle porque as ilustrações que tem no livro são em preto e branco, então eu conseguiria vê-las com perfeição no Kindle e não atrapalharia, por serem preto e brancas. Mas a edição física é linda demais, é um livro muito lindo. Ele é um pouco caro porque é cheio de ilustrações, ele é muito bonito, a edição bem caprichadinha. Eu gostaria muito de ter a edição física, mas eu só consegui ler no Kindle por enquanto, mas eu pretendo no futuro adquirir para ter na estante, porque esse livro é muito, muito lindo. Na verdade, eu conheci A Invenção de Hugo Cabret com um filme que até foi concorrer ao Oscar. Não lembro que ano, eu vou deixar aqui embaixo que ano que ele concorreu ao Oscar, mas eu assisti o filme na época, gostei, mas assim, não vi nada demais, sabe, mais ou menos, é bonitinho, o filme é bonitinho, foi isso que eu pensei na época, mas eu não conhecia o livro, eu não tinha lido o livro. Agora, quando eu resolvi ler, eu fiquei assim, alucinada, porque o livro, a gente se envolve na história e não consegue parar de ler enquanto não vê o fim. E como eu disse pra vocês, apesar de ele ter mais de 500 páginas, ele é rápido de ler, porque a história é bem fluida, intrigante e tem muita ilustração. Então, isso acaba fazendo você evoluir bastante na leitura. Dessa vez eu li o livro e em seguida eu fui assistir o filme. Eu lembrava muito do filme, apesar de não ter gostado tanto, as cenas do filme foram tão bem construídas e as cores eram tão presentes e fortes no cenário do filme que eu tinha as imagens do filme na mente, porém, como sempre, eu não lembrava do final, né? Então eu reassisti o filme e devo dizer que essa experiência foi maravilhosa. Dessa vez eu amei o filme quase tanto quanto eu gostei do livro. O livro ainda tem um quesinho especial no meu coração, mas o filme, assim, é outra obra de arte, é extremamente fiel ao livro. Tudo que tem no livro tem no filme, você não vai ver nada de diferente, é praticamente a mesma coisa. Então tudo aquilo que a gente vai imaginando enquanto lê, o diretor e o roteirista, enfim, toda a equipe conseguiu transformar aquilo em cenas. Então aquelas cenas fracionadas que a gente visualizava, imaginava, criaram vida no filme e ficou aquela coisa maravilhosa. Mas eu devo dizer que o filme começa meio devagar, você tem a sensação, nossa, de que filme chato, bem um filme que ganha Oscar, né? Eu vejo muita gente falando sobre isso. Hoje eu já tenho a percepção diferente. Eu tinha essa visão, hoje não, hoje eu já consigo... na verdade, é o tipo de filme que eu mais gosto, é esse estilo. Mas eu tive um pouco de dificuldade de sentir prazer em reassistir esse filme depois que eu li o livro, porque o comecinho é um pouco lento, mas depois a história dá uma engrenada, assim, e a gente consegue ficar preso no filme como fica preso na leitura. Então por isso eu recomendo que você leia o livro e depois assista o filme, não faça o contrário, porque senão você pode perder até o interesse, né? Dependendo de caso para caso, mas algumas pessoas podem perder o interesse se começar a ver no filme e acabar desistindo e não ler o livro depois. Então leia, depois assista. E o mais interessante de tudo isso é que essa história criada pelo autor, ela tem uma inspiração real. O Georges Méliès, que é o dono da loja de brinquedos do livro, ele foi um grande ilusionista e cineasta, praticamente o primeiro cineasta a produzir filmes com movimentos, com histórias, né? Ele até então
os irmãos, vou deixar o nome aqui, fugiu o nome agora, eles foram primeiro a produzir um filme mesmo, a mostrar um filme para o público em que havia uma imagem contínua, e era a imagem de um trem que ia se aproximando da câmera. É a primeira vez que as pessoas viram aquilo, elas ficaram em choque, sabe? Todo mundo achava que o trem ia cruzar a tela e entrar no ambiente que as pessoas estavam. Esses irmãos foram os primeiros, mas a partir dessa imagem, desse pequeno filme, foi que o Georges Méliès teve a inspiração de dar mais criatividade para os filmes. Então ele produzia, ele tinha um cenário, tinha os atores, ele atuava, enfim, ele produziu uma gama imensa de filmes, tudo nesse estilo, e eles eram coloridos até. Olha que coisa interessante, eles eram todos pintados à mão, com muito capricho. Mas esses filmes, eles acabaram sendo perdidos, porque durante a guerra o Georges Méliès foi praticamente entrando em falência, já que ninguém mais tinha interesse em ver os filmes, né? E ele foi aos poucos, ele foi vendendo os filmes, que ele tinha aqueles rolos de filme, para uma fábrica que transformava aqueles rolos em salto de sapato. Pois é, eles derretiam e o material ali dava liga para eles fazerem o salto de sapato. Eu vou ler agora alguns trechinhos que eu grifei do livro para vocês, porque eu fiquei apaixonada pela escrita, pela forma poética como o livro se apresenta. É um trecho que o Hugo está conversando com uma sobrinha afilhada do Méliès. Você já reparou para pensar que todas as máquinas são feitas por algum motivo? Elas são feitas para fazer a gente rir como esse ratinho, ou indicar a hora como os relógios, ou para maravilhar a gente como o autômato. Deve ser por isso que qualquer máquina quebrada sempre me deixa meio triste, porque ela não pode cumprir o seu destino. Aí ele continua: vai ver que com pessoas é a mesma coisa. Se você perder a motivação, é como se estivesse quebrado. Achei tão fofa essa fala. Um pouquinho mais pra frente ele continua: as máquinas nunca têm peças sobrando. Elas têm um número e o tipo exato de peças que precisam. Então eu imagino que se o mundo inteiro é uma grande máquina, eu devo estar aqui por algum motivo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na biblioteca.